E sua lista é para enviar até que dia? A lista é para enviar até sexta-feira da semana que vem. Não passem dessa data. Vocês vão enviar até sexta-feira. A Mas vale lista, quantos? a lista vale 1.000 pontos de trabalho. Teve uns alunos que falou que o sistema estava meio bugado, aparecia os pontos de trabalho, mas ainda não apareceu, não. Se aparecer alguma coisa, depois eu vou arrumar. O meu Tá? apareceu 200 pontos. Não, isso aí eu dei para o AVA. Quem estava acessando o AVA, quem estava com acesso ao sistema, eu acho que foi isso que eu fiz, tá? Mas na prova também você já vai dar uma colherzinha de chá também, né? Já vai dar uns Não, a pontinhos para prova não nós, né? tem como. A prova está programada para cair a nota de vocês automática. A prova vale 1.000, são 10 questões, cada uma vale 100. Aí você vai saber quantas acertou e quanto que acertou é a nota que vai cair no sistema. Já está E aí programado. a resposta cai na hora. Não, eu não vou liberar na hora. Vocês vão saber no sábado, na hora que fechar a prova. A prova vai começar sexta meio-dia, sábado meio-dia encerra, aí vocês vão conseguir visualizar. Ah, mas então a gente tem até sábado, meio-dia para fazer. Tem até sábado meio-dia para fazer, mas é o que eu tô falando. Não deixe para fazer em cima, não, porque se fechar o sistema, você não tem como voltar atrás mais. Entendi. Não, é beleza. O ideal é fazer na própria sexta, que é o dia da aula de vocês. O professor falou que vale 1.000 pontos, mas lá no AVA, na descrição da matéria, tá que vale 5.000 pontos. Não, a primeira prova vale 1.000 e a segunda vai valer 4.000. Então, as provas valem 5.000 no total, realmente, tá? Ah, entendi. Então, pessoal, é o seguinte. Iniciando a nossa aula, eu passei uma lista para vocês responderem e eu estou respondendo uma com vocês que é bem similar a essa, que vocês já estão fazendo. As aulas que eu ministrei respondendo a lista estão gravadas, está no AVA. Quem perdeu, né, como tem uns alunos aí que apareceu só hoje, pode assistir essas aulas gravadas que eu respondi alguns desses exercícios. São 8 exercícios, tanto na lista que eu passei para vocês me entregarem, como na lista que eu estou respondendo. E essa que eu estou respondendo, eu vou enviar para vocês hoje. Então, quando essa aula de hoje acabar, eu vou postar no AVA essa lista aqui, respondida, que é a minha, e tem a de vocês que é diferente, mas as questões são bem parecidas, para vocês poderem se basear. Vocês vão me enviar a de vocês, vocês vão colocar o nome bonitinho. Pessoal, manda e-mail com o nome da matéria. Não manda e-mail para o professor sem falar a matéria que você faz, não. Fica muito confuso para mim, tá? De preferência, então, no assunto do e-mail, coloca trabalho, projeto de máquinas, que aí eu já sei o que é, o que está acontecendo, tá bom? É só uma diquinha aí, porque eu tive um probleminha com os alunos que mandavam as coisas e não sabia o que era. Beleza. E aí, a número 1 eu já respondi, e aí vocês podem ver ela gravada, número 2 eu já respondi, e aí as respostas estão aqui, depois vocês vão ter acesso a esse arquivo. A número 3 também já respondi, e hoje a gente vai fazer a número 4. É isso mesmo. Vamos fazer a 4 agora, que a gente não fez ainda, juntos, né? Bora fazer a número 4. Cargas de fadiga são aplicadas em diferentes tipos em vários elementos. Elas podem ser classificadas como alternadas, repetidas ou pulsantes. Para cada configuração a seguir, esboce um diagrama cíclico das cargas de fadiga e indique em qual tipo de tensão você configura, se é alternada, se é repetida ou pulsante. Então, existem 3 tipos de cargas de fadiga que podem ser aplicadas: alternada, repetida e pulsante. A carga de fadiga, como a gente já estava trabalhando em sala, é a aplicação de uma força que é cíclica, então ela se repete, uma carga repetida. Aplica, solta, aplica, libera, e tem várias configurações. Aí,
essa carga, geralmente, ela é esboçada num gráfico que mostra tensão em função do tempo. E aí, geralmente, é um gráfico harmônico. A letra A pede para esboçar um gráfico de fadiga que tem tensão máxima de 10 megapascal, tensão máxima de 10 megapascal e razão de carregamento igual a menos 1. Então, ela quer uma carga cíclica. Então, olha, eu vou aplicar uma tensão cíclica num componente de 10 megapascal. E a razão de carregamento é menos 1. Ou seja, A internet do professor deu pau ou foi a minha, galera? Eu acho que foi a dele. Acho que foi a do professor. Foi a dele, viu? Tá dispensado então, viu, galera? Ô, essas Pode ir turmas aqui embora, tem pode grupo do WhatsApp? gente, eu não entendi o que vocês falaram. A Sua gravação internet caiu, tá... professor. Agora que A voltou. internet caiu, professor. Ixi, A gente não tava nem te ouvindo, nem te vendo. agora melhorou um pouco. Pois A minha é, voltou professor, e agora ó, também. Não, então beleza. Se acontecer de novo, vocês me avisam. Então, ó, tá aplicando uma tensão cíclica no componente. E o valor máximo dessa tensão, ó, é 10 megapascal. E a razão de carregamento é menos 1. Então, qual é a tensão mínima aplicada? A tensão mínima tem que ser menos 10 megapascal, porque se a razão de carregamento é menos 1 e a razão é tensão mínima sobre tensão máxima, então tem que ser menos 10, porque menos 10 sobre 10 vai dar menos 1. E aí o resultado fica assim, ó. Aí você vai desenhar um gráfico desse aqui, ó, uma curvinha desse jeitinho, fazendo tensão em função do tempo, e a tensão, ó, ela vai de 10 a menos 10, de 10 a menos 10, 10 a menos 10. Então, seria uma tensão positiva ou negativa. Então, eu estou, por exemplo, comprimindo, tracionando. Tudo na tensão de 10 megapascal, tanto positiva e negativa, em função do tempo. E aí, quando ele tem essa configuração, ó, o mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo, é o que eu digo que tem tensão alternada. Uma característica da tensão alternada. Aí, por favor, para eu colocar. Uma tensão alternada, ela tem tensão média igual a zero. O que é a tensão média? Eu pego o ciclo e olho a metade do ciclo, ó. Aqui na metade desse ciclo, a tensão é zero. Então, a tensão média é zero. Outra forma de descobrir qual é a tensão média é eu somar a máxima com a mínima e dividir por 2. Seria 10 menos 10, zero. Dividido por 2, zero. Então, tensão média, zero. Tá bom? Isso aqui, a gente trabalhou já em vibrações, eu acho que isso aqui vocês têm uma noçãozinha do que quer dizer. Eu estou aplicando uma força harmônica no sistema, né? Essa tensão alternada vai provocar no sistema uma vibração. Esse tipo de vibração é uma vibração livre, não amortecida. Então está vibrando. O sistema tem alguma... na realidade, é forçado, né? Não é nem livre, é forçado, porque tem algo que está aplicando essa força desse componente. Então, no caso, vai se configurar como uma forçada, não amortecida. Beleza. Então, essa é a resposta da letra A. Ele pediu um gráfico com tensão máxima de 10 megapascal
e razão menos 1. Todas as vezes, então, que a razão de carregamento for menos 1... Cortando aqui. Tá cortando ainda aí para vocês? É normal aqui. O meu tá normal. Então, bora lá. Toda vez que a razão de carregamento for menos 1, a tensão vai ser alternada, porque vai ser de um valor positivo para um negativo, vai ser o mesmo valor. Pronto, acabou. A letra B pede uma tensão máxima de 5 megapascal. Só que agora a razão de carregamento é 0,5. Então, é uma tensão máxima de 5 megapascal, só que a razão agora é 0,5. Aí eu pergunto, agora vocês tentam me responder. Qual vai ser a tensão mínima? Zero. Oi? Zero? Zero? Vai de 0 a 5. Mas se for de 0 a 5, a razão de carregamento é tensão mínima sobre tensão máxima. Né? Se a tensão mínima for 0, a razão não dá 0,5. Tensão mínima é menos 5, né não? Que a máxima é 5. Se a tensão mínima for menos 5, a razão daria menos 1. Porque é menos 5 sobre 5 daria menos 1. Pessoal, Metade de 5, 2,5. Ah, isso aí. Achei que, gente, isso é bem... É porque já tá pifando na cabeça, professor. Sexta-feira. Se a tensão máxima é 5 megapascal e a razão é 0,5, então a tensão mínima é 2,5. Porque 2,5 dividido por 5 dá 0,5. Então, ó, vai desenhar a resposta, ficaria assim, ó. Um gráfico que vai de 5 até 2,5. Observe que sempre E onde tem que ele dá o tempo, professor? Oi? Onde que ele dá o tempo? O tempo está embaixo. Não, o exercício não precisa dar o tempo para vocês. O tempo Só não é fazer um em valor, função do tempo, né? é em função do tempo, está variando com o tempo. Está indo de 5 a 2,5. É como se eu estivesse aplicando uma tensão no máximo de 5. Aí eu reduzo um pouquinho para 2,5, mas mesmo assim tem tensão. Aí fica indo, ó, de 5 para 2,5, de 5 para 2,5. Só que sempre está aplicando. Então, o tempo todo está sentindo tensão. Tá? O tempo todo está sentindo tensão. E não é uma tensão alternada, que vai de 5 menos 5, 5 menos 5. Está se alternando a tensão. Nesse caso, ela está sempre positiva. Quando tem essa característica, a gente fala que é uma tensão pulsante. Aí vocês vão anotar essas informações. Na aula de hoje, eu estou revisando, eu estou resolvendo os exercícios e ensinando algumas coisinhas que a gente não viu ainda, tá? Até porque, como semana passada não teve aula, por causa do feriado, a gente perdeu aí um tempinho, uma semana, de diferença dos outros alunos. Então, na aula de hoje, eu estou aproveitando já para ensinar algumas coisinhas que vocês não viram. Então, quando uma tensão é desse jeito, ela é pulsante. Tá bom? Beleza. Tem uma outra característica, então, para vocês. Não sei se vocês lembram. Pergunta. Bora lá, pergunta. Qual que é a tensão média nesse aqui, na letra B? Olhando o gráfico. Entre 2,5 e 5 aí, ó. Como é que calcula? Alguém faz aí rapidinho pra gente ver se você... 2,5 dividido por 2. Mais 2,5. R$3,75, é isso? 3,75. Então, a tensão média aqui, ó, é 3,75. É só eu fazer
5 mais 2,5 dividir por 2. Tem outras formas. Olhando isso aí, você pode imaginar várias formas de calcular essa tensão média, tá? Podem usar a criatividade de vocês aí. Só que o jeito mais fácil é somar as duas. 5 mais 2,5 dividido por 2. Vai dar certo, tá bom? Aí eu pergunto, outra pergunta. Não sei se vocês lembram, né, de vibrações, quando a gente aprendeu sobre amplitude de carregamento. A amplitude de um carregamento eu pego a tensão média, né? Então, ó, vou fazer um desenho aqui rapidinho para representar essa tensão média para vocês. Tensão média está aqui, ó. Tá aí. Da tensão média até o pico, eu tenho essa distância que vai da tensão média até o pico do carregamento, é o que a gente chama de amplitude de carregamento. Tá? E isso é amplitude de carregamento. Para a letra A, foi a primeira, qual que é a amplitude do carregamento? Só olhando aí dá para saber. 10. 10. E para a letra B, qual que é a amplitude do carregamento? É 2,5. 2,5? 1,25. 1,25. Isso aí. Pessoal, é importantíssimo vocês conseguirem analisar essas coisas, tá? Isso. Professor, e se tivesse no quadrante de baixo lá, menos 2,5 a menos 5? Aí você, mesmo assim, dá para calcular, mesmo jeito. Não, tudo bem, eu estou perguntando, ele deixaria de ser alternado? Alternado não, Pulsante? Não, ia ser pulsante Pulsante. ainda. Ia continuar chamado pulsante, tá? Então, que ele determina ele ser alternado, ele tem que estar passando para os dois quadrantes. Isso mesmo. Então, tá. Correto. Então, ó, aqui eu tenho uma tensão pulsante que vai de 5 a 2,5 e a amplitude é 1,25, tá bom? Se algum de vocês for estudar materiais, for fazer alguma pós-graduação em materiais, seja na parte de materiais metálicos ou materiais cerâmicos, ou for fazer algum mestrado na engenharia, não vai ter como fugir de estudar esse tipo de fenômeno, tá? Se for estudar materiais, tá bom? Se for estudar outras pós-graduações que envolvem outras áreas, tudo bem, até não mexe com isso. Mas se for estudar materiais, qualquer pós-graduação de materiais relacionada a isso, esse tipo de gráfico, na realidade, lá vocês vão aprender a produzir esse tipo de gráfico. Fazer experimentos para isso, tá? Então, tem uma importância muito grande. Letra C. Na letra C, ele deu a tensão média. Ele quer que tenha tensão média de 80 megapascal e a razão de carregamento seja igual a 0. Aí eu pergunto, se a razão de carregamento é 0, quanto vale a tensão mínima? Nada? 40, né? Um negócio aqui para vocês, porque eu acho que vocês não estão visualizando ainda. Ó. Razão de carregamento, gente. Vou fazer assim bem... Porque isso aqui eu fiz em sala de aula ainda. Tensão mínima. Tensão máxima. Razão de carregamento é tensão mínima sobre tensão máxima. Ele está falando que a razão de carregamento é 0. Qual é a hipótese matemática para esse R ser 0, analisando essa equação?
Isso é igual, a tensão... Não, não tem que ser 0, pessoal. Qual? Qual tem que ser 0? Gente... Tensão mínima tem que ser 0, é isso? Tensão mínima tem que ser 0. A única hipótese para R ser 0, agora que já é matemática, gente, tá? Não tem para que a razão seja 0, a tensão mínima tem que ser 0. A tensão máxima não pode ser 0, porque eu nunca posso ter 0 no denominador. Se eu colocar um 0 no denominador, é uma inconsistência matemática. Não existe divisão por 0 em nenhuma hipótese. Nem em números complexos, enfim. Não existe hipótese com divisão por 0. Então, para esse R dar 0, a tensão mínima tem que ser 0. Então, a tensão mínima é 0. Então, vai de 0 até algum valor. A tensão média é 80. Se a tensão média é 80, aí agora eu já consigo responder. Então, ó, eu produzo o gráfico, a tensão mínima é 0, então ela vai de algum valor até 0, e no meio dessa tensão eu tenho a tensão média de 80. Se o 80 está no meio e vai começar do 0, então a tensão máxima vai ser o dobro de 80, vai ser o 160. Só assim, só nessa hipótese, que a tensão média continua sendo 80 e a razão de carregamento vai ser 0. Então, ó, o que está acontecendo com esse componente? Está aplicando 180 e tirando tudo, zerando. Aí aplica e tira tudo, zerando. Aí, quando eu tenho esse tipo de configuração, eu chamo de tensão repetida. É o nome que se dá para essa configuração. Então, todas as vezes que vocês tiverem um problema, uma situação que falar que a tensão é repetida, quer dizer que ela vai de algum valor máximo até 0. De algum valor até 0. Aí eu pergunto, qual é a amplitude desse carregamento? 80. 80. A amplitude é 80. Cuidado para não achar que a amplitude é o 160. Não é. A amplitude é do meio para cima. Porque do meio ela sobe e ela desce. Tá? Quando eu analiso funções harmônicas, igual essa aí. E é isso. Tá? A número 4 é isso. Vocês têm uma parecida com essa na lista de vocês. Lá muda valores, muda as razões, mas o jeito de fazer é o mesmo, tá? O jeito de fazer é o mesmo, não é complexo fazer, não. Beleza, então. Tendo em vista, a gente terminou a número 4. A número 5, a gente já respondeu também. Número 5 é aprendendo a falar sobre... Aprendendo a encontrar... coeficiente de segurança. Na prova de vocês, tem uma questão parecidíssima com o número 5, tá? E tem outras questões também relacionadas a coeficiente de segurança das aulas que eu já gravei com vocês aqui também. Deixa eu fazer umas perguntas aqui e vocês vão me responder, só para eu ver como vocês estão nisso aí. Eu vou falar algumas frases e vocês vão falar se isso é certo ou se está errado. Se é verdadeiro ou se é falso, tá? Quanto maior for o coeficiente de segurança de algum projeto, maiores vão ser as dimensões dessas peças. Isso é certo ou errado? É certo. Certo. Vai ser mais robusto. Isso. Quanto maior for o coeficiente de segurança, maior vai ser, mais robusto vai ser. Beleza. Outra pergunta.
Quanto maior for a previsão que eu tenho das resistências de um material, menor vai ser o coeficiente de segurança. Repete aí, professor. Quanto mais precisas forem as informações que eu tenho do material que vai ser usado no projeto, se eu fiz ensaio, se eu fiz teste laboratorial, se eu fiz teste computacional, quanto maiores forem as informações que eu tenho, mais precisa for, menores vão ser os coeficientes de segurança que vão ser utilizados. Eu acho que está errado, porque isso aí tem previsão em norma, não tem? Os coeficientes de segurança? Sim, tem previsão em norma. Só que baseado tanto as previsões em normas são baseadas nesses critérios, tá? Não, mas aí, quando a gente está dimensionando, não significa que você está dimensionando muito exatamente. Eu vou poder mudar o coeficiente de segurança. Por isso que eu estou achando que está errado. Bora lá. Quando a gente respondeu esse exercício aqui, número 5, por exemplo, o que a tabela oficial... Essa aqui é aquela tabelinha oficial de coeficiente de segurança, ó. O que ela diz? Quando eu tenho maior segurança nas informações do material, menores vão ser os coeficientes de segurança. Não quer dizer que não vai ter coeficiente, quer dizer que vai ser menor. Então, ó, por exemplo, quando eu tenho dados das propriedades dos materiais disponíveis a partir de testes. Se, por exemplo, se o material realmente foi testado e foi utilizado, ele pede para adotar um fator de segurança de 1.3. Agora, se eu tiver apenas dados representativos do teste, se eu tiver uma informação que o fabricante me entregou, o fabricante me informou, aí o fator de segurança já é 2, porque eu já não tenho muita certeza das coisas. Então, aqui é a outra hipótese. Eu tenho dados razoavelmente representativos do material estão disponíveis. Ou seja, eu peguei em livro, dados que são razoáveis. Aí o fator de segurança já é 3. Agora, se são dados insuficientemente representativos, fator de segurança 5. Então, a pergunta que eu estou fazendo é mais relacionada ao nível de insegurança. Quanto maior for a minha insegurança, maior vai ser o coeficiente de segurança. Aí isso é verdadeiro ou falso agora? É verdadeiro. Agora sim. Mas aí, no caso, é para determinar o fator, né? Isso, para determinar o fator. Se eu tiver que determinar, tá? Agora, beleza. como já está normalizado, a gente usa normalizado. Então, agora a gente vai fazer o exercício 6. Na prova de vocês, tem um exercício parecido com esse, tá? Ele não pede só o que está falando aqui, mas uma vez, gente, não dá para fazer a prova sem estudar, viu? Vou falar a verdade para vocês. Vocês têm que praticar a lista toda, pratica tudo, porque a prova não é a lista, não. A prova não tem nenhuma questão igual a da lista. Igualzinho não tem. Com valores, nem trocando valores tem. O que tem na prova são questões similares às da lista, mas que pede uma coisa diferente. Do que a lista às vezes está pedindo uma coisa, na prova está pedindo outra. Então, estudem para a prova, tá? Não vai chegando lá achando que vai ser... aí, professor. Bora lá. Aí no exercício anterior, falando de uma ponte rolante, né? Aí o que o exercício está falando? Ó, para a ponte rolante do exercício anterior, sabe-se que o modelo de carga pode ser representado como uma viga biapoiada, com um apoio móvel e outro fixo. Aquilo que a gente viu em remo. Muitos de vocês fizeram uma remo avançada comigo. Com apoio móvel e outro fixo. Cálculos dessa representação deram um valor para o momento vetor máximo sofrido na viga. Aí tem o momento vetor máximo, ó, de 10 kN vezes metro. A viga possui seção transversal quadrada e maciça,
com o lado de 13 centímetros. Aí pergunta, qual tipo de tensão está sendo gerada? E qual a magnitude dessa tensão? Aí, vocês não têm esse esquema ainda. Eu imagino que vocês podem desenhar ele aí. Mas o esquema é mais ou menos assim, ó. É como uma viga biapoiada e tem uma carga em cima. Aqui está representando uma carga distribuída, mas o exercício nem falou qual é a carga que está sendo aplicada. O exercício só falou qual é o momento fletor que essa carga gera. A gente já aprendeu como calcula o momento fletor, lá em rima avançada. Aqui eu não vou entrar nisso de novo, até porque a gente já estudou isso em outra disciplina, não é o foco dessa. Aqui agora é só encontrar a tensão. E aí eu sei que para a tensão gerada num tipo de configuração de viga desse jeito é o tipo de tensão de flexão. A gente estudou 5 tipos de tensão em sala de aula, né? A gente falou que tem tração, compressão, cesariante, flexão e torção. E essa aqui é do tipo flexão. E para calcular a tensão de flexão, eu uso essa equaçãozinha aqui, que é o que o exercício pede. Ele quer saber qual é a tensão sofrida. E a tensão de flexão é momento fletor vezes esse Y. Eu tenho que saber a seção transversal. Eu disse que a seção transversal quadrada, né? Então tá aqui, ó, quadrada. Aí eu tenho que ir do centroide da seção transversal, que é bem aqui no meio, até a parte mais alta. Então, é aqui em cima. A parte mais alta é aqui em cima. E aí, essa distânciazinha aqui, ó, é o Y. Tá bom? E tudo isso dividido pelo momento de inércia. E assim, a gente já fez isso em sala de aula. E o momento de inércia para um quadrado é a quarta sobre 12. Então já tem tudo, gente. Tem tudo. E aí agora eu vou solicitar que vocês façam esse cálculo. Rapidinho, faz rapidinho aí. Momento de inércia aí, que é L a quarta sobre 12. E aí vai jogar aqui nessa equação e vai achar qual é a tensão de flexão. Tá bom? Se vocês quiserem anotar a equação, e aí eu volto iniciado para vocês pegarem os dados. Vocês estão fazendo, gente? Sei lá, ficaram caladinhos agora. Será enunciado isso. Aqui, ó. O momento fletor é 10 kN, ou seja, 10.000. Tá? O lado é 13 centímetros. Eu tenho que passar para metros, né? Tem que passar para metros, não esquece. Lado 13 centímetros. Então, ó, a equação de vocês vai ficar algo assim, ó. Vocês calculam o momento de inércia aí, que eu não lembro quanto que dá. Aí 13 centímetros para metro fica 0,13. Dividido por 12. Pessoal, faz esses cálculos, tá? Porque como a prova é só de marcar, vocês têm que praticar os cálculos para que na hora que vocês fizerem na hora da prova, dá certo com alguma das alternativas que tiver lá. Eu dei uma conferida na prova, para estar tudo certo. Aí eu quero que alguém faça só para conferir a resposta, viu? Tem alguém fazendo aí, gente? Que jeito, professor, que faz, sem saber? Não, Cícero, é calculadora, uai. Lá no enunciado de novo, lá, professor. Em hipótese alguma, eu aceito você falar agora que você não sabe jogar isso aqui numa calculadora e fazer essa conta. Pode mostrar o enunciado lá de novo. Aqui, ó. Momento fletor, 10 kN. 10.000. Ô, Daniel,
Oi. 94 deu 3,094 elevado à 10ª menos 4. Eu não lembro quanto que dá, tá? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Deixa eu fazer esse aqui. Eu vou fazer daqui. O Y aí tá fixo, é 0,65 mesmo? Isso. O Peraí. Y é 0,065. Ó. Porque é essa distância do meio até em cima. Ó, 0,13. 27,31 mega. Deu isso aí também? Deu. Para dar algo mais ou menos assim. Não, calma. 238. Uhum. Mais outro zero. Ixi, tem zero demais. 238, 10 a menos 5, né? É, né? 2, 3, 5. Bom, vou colocar assim. Vou colocar igual você falou mesmo. E aí, quando eu mandar isso para vocês fica mais fácil aí para construir. E a resposta tá aí, ó. 27,31 megapascal. Pronto. Aí eu pergunto agora. Se por acaso eu dissesse para vocês que nessa viga tem algum tipo de entalhe que está gerando um concentrador de tensões, e o concentrador de tensões, o valor de cada concentrador de tensões, do fator, vale 3. Qual que era a real tensão, então, que eu ia estar sentindo? O que vocês fariam nesse caso? Nada? Olha o que eu perguntei, gente. Se eu disser que aqui nessa estrutura tem algum tipo de entalhe ou algum detalhe na geometria que provoque, que gere um fator de concentrador de tensões. E esse fator vale 3. E aí eu pergunto, qual que então que é a real tensão que essa peça está sentindo? Tem que dividir por 3, professor? Aí vai diminuir a tensão? Aí se ela tem um concentrador de tensão, significa que se colocar a tensão máxima lá, ela vai aumentar 3 vezes naquele ponto. É isso que eu estou entendendo. Não. Essa tensão aqui, ó, é a tensão que ela sente sem concentração, sem ter concentrador. Tá? Isso aqui eu estou calculando, eu não estou considerando concentração de tensões ainda. Então, essa tensão aqui, ó, é a tensão máxima sem concentração de tensões. Agora, se eu tiver um concentrador de tensões, um furo ou um detalhe geométrico aqui, em um fator 3, eu vou aumentar ainda mais a tensão que eu ia estar sentindo. Aí eu pego isso aqui e multiplico por 3. Tá? A gente fez isso aqui nas outras aulas. A gente já fez isso aqui nos outros exercícios. Aqueles detalhes que tem do furo. Isso. A gente respondeu isso já antes, falando sobre isso, tá? Depois vocês não lembrou, quem não assistiu a aula, assiste essa aula gravada então, gente, porque isso tem um peso muito grande para vocês agora, tá? Mas isso aqui não é complicado, vocês veem que é só um jogo de equações. Então, olha, guardem essas equações, anotem elas depois. Quando vocês forem fazer a prova, estejam com essas equações tudo pertinho de vocês para
Só usar e não ter dor de cabeça, tá bom? Vamos fazer agora o último exercício. O 7 a gente já fez também. A gente já respondeu o 7. Tem um parecido com o 7 na prova, tá? Na prova eu fiz um parecido com o 7. E vamos fazer o exercício 8 agora. O exercício 8 a gente não trabalhou ainda, tá bom? A gente vai falar sobre ele hoje. Mas não é muito complexo, tendo em vista que a gente já falou de muita coisa parecida com isso. Agora que só vai complementar. Tá bom? Só vai complementar. É o seguinte. Nós temos trabalhado em sala de aula que, nas aulas, né, que os materiais, eles têm uma resistência à fadiga. Eles têm um limite de resistência a suportar uma carga cíclica. Esse limite de resistência é baseado numa hipótese de vida infinita para o material. Ou seja, se eu tenho... Suponho que aqui, ó, vocês devem estar vendo meu celular. Suponho que esse celularzinho aqui é uma chapinha metálica, tá? Uma chapinha metálica. E aí tem uma tensão de flexão sendo aplicada nele aqui, ó. Cíclica. Vai e volta, vai e volta. Aí eu digo para vocês o seguinte, olha, essa chapa tem um limite de fadiga de 500 megapascal. Essa é o que ele resiste, 500 megapascal. Aí eu vou aplicar nele 100 megapascal. Se eu estou aplicando uma tensão menor do que a que ele resiste, então eu tenho uma ideia de vida infinita. Vida infinita. O material vai suportar muitos ciclos. Ah, professor, mas 1 hora vai quebrar. Sim, 1 hora vai quebrar. Só que para a engenharia, a gente entende que 10 milhões, a partir de 10 milhões de ciclos, geralmente 10 a sexta, né? No caso, assim, 1 milhão de ciclos. Ou 10 a sétima, né? Que é 10 milhões. Algo nesse... Acima de 1 milhão, para muitos casos, já se considera que um elemento está em vida infinita. Tá? Então, se eu aplico uma tensão menor do que a tensão de fadiga do material, ele vai viver muito tempo. Agora, se por acaso, se eu digo que ele tem um limite de 500, né? Foi isso que eu falei no exemplo que eu dei, né? 500. E eu estou aplicando nele agora 600, ele não vai quebrar de cara. Ele vai continuar ainda trabalhando. Só que aí ele vai ter uma quantidade de ciclos que ele vai quebrar. Que ele vai começar a ter uma trinca que vai propagar. Tentar prever quando que vai começar a falhar o material é um desafio da engenharia. Mas já existem várias modelagens para isso. E eu vou ensinar uma delas para vocês hoje. Tentar prever quando o material vai falhar, quando está aplicando uma tensão maior do que o limite de fadiga do material. O primeiro desafio que a gente tem é encontrar esse limite de fadiga. E eu ensinei para vocês como é que encontra ele já. Em uma dessas aulas passadas eu já ensinei isso. Como é que eu acho? Ó, eu estou mostrando para vocês uma tabela de materiais. Uma tabela aqui de materiais. Essa tabela tem alguns materiais. São poucos, mas dá para ter uma ideia. Tem ferro fundido, tem aço 20, tal. Tem vários materiais. Aí eu dei o módulo de elasticidade deles, dei o limite de escoamento deles, o limite de resistência à tração. Isso aqui no gráfico, tensão deformação, esse limite de resistência é o ponto mais alto, tá? Ponto mais alto. Esse limite de resistência, eu também mostrei para vocês já em sala de aula, já falei isso várias vezes para vocês,
que geralmente ele é chamado de SUT. Essa informação é importante, que na prova de vocês só vai ter isso, SUT. Então, SUT é o limite de resistência do material. Limite de resistência à fadiga, geralmente é chamado de S, ou SF, ou SE, tá? Às vezes recebe um desses dois nomes. Como que eu acho o limite de resistência à fadiga? Aí eu também ensinei numa dessas aulas passadas. Para achar a resistência à fadiga exata, eu tenho que fazer um ensaio de fadiga. Mas eu posso prever esse limite com uma metodologia. E eu ensinei duas metodologias. Ó, vou voltar lá no exercício que eu ensinei isso. Está no exercício... Nesse aqui, ó, no exercício 2. Que eu ensinei isso. E, ó, o que eu falei? Para aços, no geral, a gente vai usar essa tabelinha de cima. Eu vou até excluir essa aqui, porque não faz sentido. A gente vai usar sempre essa de cima. Que a de baixo está em... não está na unidade que eu vou trabalhar. Ó, limite de fadiga SE vai ser aproximadamente 0,5 o SUT. Para quando o SUT for menor que 1.400 megapascal. Então, para eu achar o limite de fadiga do material, eu tenho que saber pelo menos o limite de resistência à tração, que é o SUT. Quando esse limite for menor que 1.400, a gente vai adotar que o limite de fadiga é a metade dele. Quando ele for maior que 1.400 megapascal, a gente vai estipular que vai valer 700 megapascal. A gente vai estipular, a gente vai aceitar que é 700. E aí, então, como que eu encontraria o limite de fadiga para todos eles? Isso não é o exercício ainda. Eu estou falando disso agora para mostrar para vocês como é que faz. Então, ó, baseado nisso, qual vai ser o limite de resistência à fadiga para o ferro fundido? Alguém consegue me dizer? O limite de resistência à fadiga, ele vale a metade do limite de resistência. Quando o limite de resistência é menor que 1.400. Então, nesse caso, quanto vale o limite de fadiga? R$224. 224. Pro de baixo? 220,5. Isso. E agora? R$403,5. Isso. E agora? Agora é outra regra. E aí a outra regra diz que quando for maior que 1.400, vai valer quanto? Vocês podem repetir aí essa regra que você fez até agora? 700, professor. 700. Agora eu repito. E agora os outros dois, só para finalizar. 238. 289. Estou tentando fazer daqui, mas não está dando certo. 289, né? Tá bom. Qual que é a regra? O limite de resistência à fadiga, ele é a metade do limite de resistência. Quando o limite de resistência for menor que 1.400. Nesse material, o limite de resistência é 448. É menor que 1.400? Sim. Então, o limite de resistência, a fadiga, é a metade dele. Então, aqui é a metade. Nesse outro caso,
é menor que 1.400. Entendi. Resistência. Aqui. Tá? Aí o outro lá, porque é 700, é? Porque é maior que 1.400. Ele já estipula que o limite de resistência à fadiga é 700, independente do valor. A gente vai fechar que vai ser 700, tá? Ah, tá. Que é o limite máximo, é isso? Isso. Então, vamos aceitar que é isso, por enquanto. Se vocês forem fazer alguma especialização em materiais, vocês vão entender por que é isso. É uma convenção, na realidade, tá? Eu não concordo tanto com ela é bem extrapolada, mas ela funciona. Ela tem uma segurança muito grande. Beleza, então. Então, é assim que eu acho o limite de resistência. Então, ó, pensa comigo agora, gente. Aço 1020. Vamos supor que eu tenho... 1020 não. Imagina que eu tenho uma peça fabricada em ferro fundido A536. Tá? Suponho que eu tenho uma peça fabricada em ferro fundido. Eu aplico nessa peça uma tensão de 100 megapascal. Essa peça, teoricamente, suporta a vida infinita? Suporta o que você falou, senhor? Vida infinita. Ela vai viver por muito, muito tempo? Quando eu aplico uma tensão menor do que o limite de fadiga, teoricamente, ela tem vida infinita. Vai quebrar por outros motivos. Essa peça pode falhar, mas é por outros motivos. Pode ter um desgaste superficial, pode ter alguma coisa, outros fenômenos podem fazer essa peça falhar. Mas não vai ser uma trinca que vai propagar e vai quebrar. Tá bom? Se eu pegar ferro fundido e aplicasse uma tensão de 500 megapascal, o que vai acontecer com ela? Ela vai viver vida infinita, ela vai suportar um tempo, e depois de um tempo vai quebrar, ela já vai quebrar na hora. Vai quebrar na hora. O limite de escoamento é 334. Mas o motivo não é isso. O motivo é porque o limite de resistência é aqui. Uma peça quebra aqui, viu? Mas não é o limite de escoamento que determina, professor? Não. O limite de escoamento, a peça começa a deformar plasticamente. Não quer dizer que ela quebrou na hora. Ela deformou. Ela não rompeu ainda. Tá? Pode ser que a peça não preste mais, pelo fato de passar do escoamento. Mas, outra pergunta. Uma peça fabricada com ferro fundido A536. Se for um eixo, vamos supor que eu fabriquei um eixo com esse material. E esse eixo tem uma tensão de 300 megapascal. Ele vai viver vida infinita, ele vai quebrar na hora, ou ele vai suportar um tempo até falhar? Vai suportar um tempo. Vai suportar um tempo. Quanto tempo, a gente ainda não sabe calcular, eu vou ensinar agora. Bom? Então, a teoria da previsão de vida dos materiais, ela é baseada nisso aqui. Eu tenho que saber, pelo menos, a limite de resistência material, aí eu tenho uma previsão do limite de fadiga. Aí, depois que eu tenho esses dados, eu tenho que calcular o quanto a peça está sofrendo de fato para comparar, para saber se ela vai suportar um tempo, para saber se ela vai suportar por vida infinita, para saber se ela vai quebrar na hora. E é isso que a número 8 quer fazer. Então, ó, número 8. Um eixo maciço deverá ser submetido a um alto torque.
com magnitude de 2.000 newtons por metro. Está meio exagerado, mas é isso aí. O exercício está falando isso. Então, é um eixo que vai ser submetido a um torque bem alto. 2.000 newtons vezes metro. Esse eixo tem 3 centímetros de diâmetro externo. Aí entra a pergunta. Dos materiais dispostos na tabela acima, naquela tabela, quais deles podem ser utilizados para a fabricação desse eixo, para ele obter vida infinita? Eu já tenho, a gente já acabou de fazer lá, a tensão de fadiga de cada um. Agora, eu tenho que saber qual é a tensão real que está sendo aplicada nesse eixo. A tensão que está sendo aplicada nesse eixo é uma tensão do tipo de torção, porque é um eixo que está rotacionando, é uma tensão de torção. Tensão de torção é encontrada por essa equaçãozinha aqui, que a gente já falou dela na sala de aula, que é torque vezes o raio sobre momento de inércia polar. Observa que essa equação é bem parecida com a da flexão. Só que na flexão eu tinha momento fletor aqui em cima, aqui do lado era uma distância, aqui embaixo era momento de inércia normal, momento de inércia do sistema. Só que aqui o momento de inércia polar, porque está rodando. Quando um elemento está girando, me interessa o momento de inércia polar. Momento de inércia polar é encontrado por essa equaçãozinha aqui, ó. Π dê a 4 sobre 32. O exercício deu torque, 2.000. Ou era 20.000? Eu acho que eu deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Você fez com 2.000 ou com 20.000? Rapidão, só para não ficar errado. Que se tiver, a gente já arruma agora. Eu acho que eu fiz com 20.000, tá? Fiz com 20 quilonewtons, vamos arrumar. Pronto, arrumar. Torque aumentar um pouco mais. Então, ó, o torque aplicado, 20 quilonewtons vezes metro. O raio do eixo, se o eixo tem 3 centímetros, o raio é a metade disso. Momento dessa polar, aí faz o cálculo aí, π dê a 4 sobre 32. Aí substitui aqui e acha o resultado. Vê se o resultado de vocês bate com esse. Faz ir rapidão para a gente conferir. Vou fazer aqui de novo também. Isso aqui, ó. 5 vezes elevado a 8. Continuando. Isso. E aí, o de vocês? Fizeram? Estão fazendo? Ou tem gente aí que até agora não entendeu o que tem que fazer?
Gente, alguém tá fazendo? Fazendo aqui, mas tá dando 3.700 alguma coisa. Peraí que eu acho que tá errado. É, isso mesmo. Bateu, viu? É porque tá em mega. É Pascal. Tem que transformar. É, tem que dividir por 10 a sexta, tá? Exatamente. Então, ó, agora ó, vamos observar aqui a resposta. A tensão que o eixo está sofrendo é 377,25 megapascal. O eixo está sofrendo isso aqui. O que, que a letra A está pedindo? Dos materiais dispostos na tabela, quais deles podem ser utilizados para a fabricação desse eixo, para ele obter vida infinita? 377 é o que o eixo está sofrendo, o que o eixo vai sofrer. Qual desses materiais aí suporta isso, gente? Ferro fundido. Eu não entendi. Acho que ele respondeu. Gente, o que está acontecendo com vocês? Vocês não estão respondendo? Repete a pergunta aí, professor. Repete a pergunta. Eu queria ouvir, ué. Repete a pergunta aí, professor, por favor. O eixo está sofrendo 377 megapascal. Pergunta: dos materiais dispostos na tabela, quais deles podem ser utilizados para a fabricação desse eixo para obter vida infinita? Qual desses materiais aí pode ser usado? Só lá de novo para a tabela, que eu não estou vendo ela, não. O ASTM. Todos os materiais estão acima do... Que é 403. Professor, na minha conta também deu 3,772 megapascal. Você não fez a conta com 2.000 aí, não? Não, fiz com 20 mil mesmo. Eu tô fazendo ela aqui e continua dando isso aqui também. 377,35 a minha deu aqui. Eu acabei de fazer aqui no celular mesmo. E aí, gente, que materiais pode ser usado? A STMI A514. Só ele? A ISI 4142. Aí, esses dois mesmo. materiais aqui têm limite de fadiga superior ao que a gente calculou. Então, teoricamente, eles vão ter uma vida muito longa se for fabricado com esse material. Tá? Se ele for fabricado com qualquer um desses outros materiais, ele vai suportar um tempo e depois vai falhar. Tá? Vai suportar um tempo e depois vai falhar. Então, ó, a resposta desse aqui, ó, é a STMA 514 e a ISI 4142. Essa é a resposta. Vou botar aqui no vermelho. Quem não bater isso aqui, ó, depois dá uma conferida aí. Eu fiz aqui agora e não deu certo de novo, tá? Letra B. A letra B agora, eu vou ensinar para vocês duas equações novas. Ó. Pergunta, letra B. Se o eixo for fabricado no aço AISI 1020, qual o número de ciclos, em média, ele suportaria? Isso aqui que eu ia fazer semana passada e não deu porque a gente não teve aula.
Olha, eu falei para vocês que ele quer falar do material AISI 1020, né? Característica do 1020. O eixo tem que suportar 377. O 1020, ele tem limite de fadiga de 220. Então, está bem abaixo do limite de fadiga. Então, o material não vai suportar muito tempo. Tá? O material logo vai falhar. Não vai demorar muito tempo, não. Só que ele tem um limite de resistência de 441. Então, ainda vai suportar um tempinho. Mas quanto tempo é que vai suportar? Aí existe uma equaçãozinha para isso. A equação de previsão de vida, gente, é essa aqui, ó. É esse Nzinho aqui, ó. Vou até colocar ele numa cor para destacar. A equação de previsão de vida de fadiga é essa aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Essa cor tá boa. Deixa eu ver se o número destaca mais. Não, coloca vermelho. Aí. A equação para previsão de vida é isso aqui, ó. A vida em ciclos de um componente é igual a essa equação. Essa equação, ó, depende de sigma A. O que é sigma A? Sigma A é a tensão que está sendo aplicada. Está sendo aplicada, ó, 377,25. Então, sigma A é isso aí, 377,25. Dividido por A elevado a 1 sobre B. O que é A e o que é B? Está aqui em cima, ó. A é igual a isso aqui. É uma relaçãozinha matemática. Onde A é igual a 0,9 SUT, a gente já sabe o que é, ao quadrado sobre SE. Aí acha esse termo A. E B é igual a essa expressãozinha aqui, de logaritmo, que é 0,9 vezes SUT sobre E. Onde SUT é o limite de resistência à tração do material, já mostrei para vocês, e SE é o limite de fadiga do material. E aí eu substituo o valor de A nessa expressão, já tenho todos os dados, substituo o valor de B na expressão, tenho todos os dados, e depois faço a equação da previsão de vida e acho quantos ciclos ele vai suportar. Agora eu quero que vocês façam esse cálculo, tá? Para A, para B e o número de ciclos. Gente, eu vou pedir agora para todo mundo fazer esse cálculo, porque as pessoas têm uma dificuldade, muitos alunos têm dificuldade em fazer, em outras vezes que eu dei essa disciplina, em fazer essa conta aqui, ó. Esse elevado aqui o pessoal tem dificuldade em fazer. Então eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo para vocês aprenderem a fazer ele, tá? Ô, professor. Oi. Desculpa a insistência aí, mas não bate 377 lá em cima não, cara. Com 20 mil não tá batendo não. Vou pegar uma calculadora científica ali, só um instante. É porque eu acho que ele, na verdade, o enunciado fala de 2 quilonêutrons. É, porque eu acho que ele usou 2.000 ainda. Ô, turma, tem grupo aí de WhatsApp ou não tem? Tem do 10º aí, tá, mano? Eu fiz a matrícula agora e eu tô pegando matéria picada em todas as turmas. Alguém pode me adicionar aí? Meu telefone é 82 18 11 97. Vamos lá, vamos ver aqui o que pode ter sido, tá? Vou fazer aqui agora, que se tiver algum dado errado a gente já faz.
Verdade, viu? Ainda bem que o aluno insistiu. Isso aqui é feito com 2.000, tá? Esse cálculo, é 2.000 mesmo. Tava certo e eu insistindo aqui em colocar 20.000. Tá certo, viu? Muito obrigado pela observação. Então, ó, fica π vezes o diâmetro, 3 centímetros, né? A quarta vezes π dividido por 32. 7,95, que deve menos 8. Tá certinho agora, viu? Agora sim. O de vocês. Agora faz o de vocês para ver se vai bater certinho, tá? É para dar certo. Beleza, deu certo. Agora deu certo aí também? Deu sim. Então, beleza. Foi feito com 2.000 mesmo. O enunciado estava certo com 2.000 e eu achei que o enunciado tinha que ser 20.000. Então, beleza. Vamos continuar agora o exercício, tá? A gente vai calcular a vida desse componente com essa expressão aqui, ó. Esse componente, na hipótese de que ele é fabricado com o aço 1020. Tá bom? Nessa hipótese aqui que ele é fabricado com 1020. E aí, para o 1020, qual que é o limite de resistência à tração? Para o 1020, 441. E o limite de fadiga, 220,5. Então, 441 é o SUT e 220,5 vai ser o SE, que é o que eu uso aqui na expressão, ó. Então, o termo A é usado com encontrado com essa equação e o B com essa equação. E aí, no final, a gente joga tudo na fórmula do tempo de vida, tá? Então, façam aí também agora para a gente conferir. Certinho. O A deu certo. Isso aqui é aquele tipo de coisa que na sala de aula a gente estaria fazendo no quadro. 714,42, isso aí. Na sala de aula a gente está fazendo no quadro, vocês iam estar fazendo. Que é do jeitinho que a gente costuma, né? Infelizmente a gente não consegue agora. Mas vamos tentar ter. Aqui deu tudo certo, tá? A e B tá certo aí. Uhum. Tá certo não, né? Tá Vai certo. levada a menos 0, o que aí? Oi? Esse 1 é 1 sobre 0, o que está aí que eu estou enxergando. É 1 sobre B, né? O B é isso aqui, ó. 0,085. Ah, tá, beleza. Para mim, o resultado deu certo aí, ó, o número de ciclos. Beleza. O que é que quer dizer esse resultado, gente? Que esse eixo que está lá, se for fabricado em aço 1020, vai colocar ele na máquina, ele vai suportar 1.800 ciclos e vai parar. Para vocês terem uma noção, o que é 1.800 ciclos? 1.800 voltas. Se ele estiver rodando a 2.000, né? RPMs, por exemplo, ó, em 18 minutos ele quebra. Daniel, oi. Pergunta aqui. Eu jogo esse dentro do parênteses 377,25, né? De vida. E quando eu elevo esse outro, eu jogo ele como elevado, né? Fazer o cálculo? O que é que eu indico fazer? Resolve o parêntese primeiro. Resolve o parêntese.
Tá. Aí você vai elevar, ó, vamos fazer o passo a passo, tá com a calculadora aí? Aham. Vai, ó, faz 377,25 dividido por 714,42. Deu igual a quanto? Vai fazer aqui. Você vai fazer isso aí, porque você vai cair na prova de vocês. Tem uma pergunta disso aí. 314,4. Eu deu 0,52. Isso. Beleza. Agora você clica no chapéuzinho, né? No pré-elevado. Clicou? Tá. Eu cliquei. Aí abre um parêntese. Ah, tá. Eu ponho 1 sobre... Aí coloca 1 dividido por menos 0,085. Tá, entendi agora. 0,0... Colocou menos? Aham. Isso. Aí dá igual. Fecha o parêntese e dá igual. O meu deu 4,2 alguma coisa. Não tem errado aqui. Uma coisa que você colocou errado na calculadora, tá? Mas eu não entendi. Depois eu vou tentar, porque tá meio de noite. Não tem nenhum do óculos aqui. Eu tô enxergando. Não fez por quarto aqui. Depois eu tento dizer. Mas vou notar aqui certinho. Vou tentar. Beleza. O importante, gente, é que vocês pratiquem e refaçam isso aí, tá? Tem que refazer mesmo. Não tem jeito não. E aí, o resultado, então, é 1.800 ciclos. Pouquíssimos ciclos. Rapidinho, na hora de colocar esse eixo para funcionar, em pouco tempo ele vai quebrar. Não vai suportar. Então, gente, dessa forma, a gente conseguiu finalizar toda essa lista. Aí, o que vai acontecer agora? Eu vou mandar essa lista aqui para vocês, que é a minha. Não é igual, né, a de vocês, mas é bem similar. Vocês podem usar ela para se basear para responder a de vocês. E vocês vão responder a de vocês no Word mesmo. E vai me enviar na semana que vem. E aí, isso aí vai valer 1.000 pontos de trabalho. Então, um assunto a gente finaliza. O outro é a prova de vocês. Vai ser liberada no portal do Ava na sexta-feira, meio-dia. E vai ficar até no sábado liberado, meio-dia. E aí vocês vão entrar lá, vai responder as questõezinhas. E aí no sábado, na parte da tarde, é para liberar automático para vocês já visualizarem o que acertou e o que errou. Não, aí vocês vão saber quantas de fato acertaram. Como cada acerto vale 100 pontos, aí você já sabe a nota que vai cair para você. A nota vai cair na segunda, eu acho só. Eu acho que sábado a nota não vai cair, não. A nota cai na segunda. Então, se você acertou as 10, você vai tirar 1.000. Se você acertou 5, vai tirar 500. E aí, proporcionalmente. Tá? A nota que saiu lá já é a que já vai cair automático, já está programado para isso. Tá bom? Pessoal, pratiquem esses exercícios. A lista de vocês é bem similar a essa, então não vai ter coisa nova na lista. O que tem na lista que tem aqui. Na prova de vocês, tem praticamente uma coisa de cada da lista, um ponto de cada pelo menos vai ter. Então pratiquem ela, estudem aí algumas coisas que a gente comentou nas aulas que está gravado, dá uma assistida. E é isso. Tá? Eu sei que, infelizmente, essa disciplina ela é complexa, ela não é uma disciplina simples, né? Ela tem o seu nível de dificuldade. Em sala de aula, obviamente, a gente trabalharia bem melhor, faria as coisas no quadro escrevendo e vocês escrevendo também. Só que agora, gente, é uma questão de autodisciplina da parte de vocês. Porque, infelizmente, no geral, né, nós não somos bem disciplinados para estudar sozinhos, estudar em casa. Fica em casa, não está indo na faculdade à noite, mas também não estuda, não está pegando o livro e fazendo. É bem mais fácil para muitas pessoas, né? A pessoa estudar, se ela se deslocar da casa dela para ir para a faculdade para estudar lá, aí ela estuda. Agora, em casa mesmo, tem filho, tem esposa, tem marido, tem as coisas e acaba que não faz.
Mas aí é uma questão que, assim, agora vocês vão precisar, nessa experiência que a gente está trabalhando em casa, da autodisciplina. E eu também estou aprendendo muito com essa autodisciplina. Tem que fazer tudo de casa, mas é um desafio que nós vamos ter que enfrentar e a gente vai superar isso aí, tá? A ideia minha é trazer para vocês o máximo de conhecimento que eu passaria também em sala de aula. O que eu passasse lá, eu ia passar aqui. Não deixar de passar uma matéria mesmo que seja um pouco mais complexa, porque está sendo online. Mas mesmo assim a gente está enfrentando isso aí. E é isso, gente. Alguma dúvida, algum questionamento, eu vou encerrar a gravação. E aí vocês podem começar comigo agora, se tiver alguma coisa para falar. O momento é esse.